Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nós agradecemos por estarmos todos reunidos em Seu nome, nesta casa de luz, onde os amigos espirituais nos acolhem, nos inspiram e nos fornecem os fluidos necessários para prosseguirmos em nossos caminhos. Que nesta noite eu possa contar mais uma vez com o mentor Erasmo Gurgel, no decorrer de todo o trabalho, ele que me inspira e é o autor dos trabalhos que realizamos juntos. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de atuar no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do amigo importuno. Está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. E Jesus então conta aos seus discípulos: se algum de vocês tiver um amigo e for até a sua casa à meia-noite, bater à sua porta e disser: amigo, me empresta 3 pães, porque chegou à minha casa um amigo de viagem e eu não tenho nada para lhe dar. O amigo, de dentro de sua casa, dirá: não seja importuno, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, eu não posso me levantar e lhe dar coisa alguma. Se você perseverar em bater, ele pode não levantar por ser seu amigo, mas certamente se levantará pela importunação e lhe dará quantos pães precisar. É uma belíssima parábola e com ela nós podemos estudar 3 livros. O primeiro deles, As Parábolas, de José de Souza e Almeida, ele nos esclarece que esta parábola tem um grande ensinamento, que é o da certeza do atendimento do Pai. É quando nós sabemos que Deus sempre vai nos socorrer. Ele nunca falhará para atender um pedido que for justo, se nós tivermos o merecimento de recebê-lo. Então, com isso, nós sabemos que não podemos esmorecer, nós não podemos duvidar do socorro do plano espiritual. Ele ainda fala que no mundo material, com as pessoas que são tão insensíveis aos problemas dos outros, às necessidades alheias, aos direitos do próximo, essas pessoas muitas vezes atendem os seus semelhantes devido à importunação, devido à insistência com que pedem, exatamente para se livrarem deles. Se as pessoas insensíveis auxiliam quem precisa, tudo bem, para se livrarem deles, mas ainda assim ajudam, o que não faz um pai que nos ama para atender o nosso pedido? Será que Deus deixa um filho entregue à própria sorte, abandonado, quando lhe solicita auxílio? Então José de Souza e Almeida fala que quando o pedido é justo, ele sempre será atendido, mas a pessoa precisa ter fé e merecimento. Mesmo quando você fala, mas está demorando para se realizar. Eu pedi, eu sei que eu mereço, mas por que não se realiza logo? Porque em inúmeros casos as pessoas não têm a mente e o coração preparados para receberem a resposta de Deus. Em outros casos, o pedido não é justo, mas a pessoa tem merecimento. Então, o plano espiritual providencia a resposta através de inspiração, de intuição. Ela será esclarecida por uma leitura, por uma palestra, ou até mesmo por uma palavra amiga.
alguém que se coloca diante de você exatamente naquele momento e lhe fornece as instruções que você precisa ter para ser mais resignado e compreensivo, entender por que você não tinha que receber aquilo naquele momento. Também, o pedido pode ser justo, a pessoa pode ter merecimento, mas ela não vai receber o que pede, porque ela está passando por uma prova ou por uma expiação. Ela precisa passar por aquele tormento, por aquela aflição, por aquela dificuldade. Muitas vezes, nós mesmos, enquanto espíritos, solicitamos essas provas e expiações no mundo espiritual. É importantíssimo que elas ocorram. Mas, ainda assim, o plano espiritual entra em ação, favorecendo a pessoa com resignação, com paciência, coragem, renúncia, com forças para enfrentar as suas dificuldades. O que nós devemos saber? Ninguém nunca, jamais fica abandonada. Nós precisamos lembrar que todos os transes difíceis que acontecem em nossas existências, acontecem porque tem que nos favorecer. Nós devemos orar e confiar. Orar sem esmorecer. Sabermos que a nossa oração depende de mente e coração puros, de alma digna e justa. E ainda lembrarmos que a nossa oração nos coloca em companhia com os amigos espirituais que sempre nos favorecem. O segundo livro, que também é excelente para estudarmos parábolas, é Parábolas à Luz do Espiritismo, de Rodolfo Caligares. E aí, com este livro, ele nos explica que esta parábola nos mostra o caráter amoroso e paternal de Deus, retratado por Jesus em contraste com o Deus daquela época, que era um Deus déspota, cruel, terrível. E ele também afirma que na terra, quando nós precisamos da ajuda de alguém, nós vamos até um amigo. Quando nós temos a necessidade de um favor, nós pedimos a ele que nos auxilie. Mas pode acontecer de nosso amigo não nos favorecer assim de pronto, logo que solicitamos. Ele também pode ser que não nos auxilie de boa vontade. Ele até pode relutar em nos ajudar, mas pela importunação de tanto pedirmos, ele acaba nos ajudando. Assim também é para os adversários, pessoas desconhecidas que muitas vezes precisam de ajuda, mas com tato, com delicadeza, insistência, elas muitas vezes conseguem o que solicitam. Pensemos então como não seria se elas pedissem para aquela pessoa que tem muita simpatia e amizade por elas. Se fosse realmente uma pessoa que nos ama, será que elas nos atenderiam de pronto? No meio da noite, abriria a porta e nos acolheria de braços abertos, fornecendo aquilo que desejarmos. E neste momento, eu consigo me lembrar de várias pessoas, e Erasmo pede, pensem nestas pessoas todas que atenderiam os seus pedidos no meio da noite. Será que nós teríamos 5 pessoas para nos atender? Eu consigo visualizar algumas delas que certamente me auxiliariam em caso de necessidade. E que os bons espíritos possam encaminhar até elas as nossas melhores vibrações de paz e de carinho. Continuando, se nós tivéssemos então que fazer o mesmo pedido ao Pai, será que nós seríamos atendidos? Deus que jamais permitiria que ficássemos desolados na vida. Até mesmo quando nós falamos de um filho mau e ingrato, se o pai
sabe do seu arrependimento e sofrimento, faz tudo a Ele, entrega tudo o que necessita, sem que seja necessário expor as suas misérias. Portanto, Deus é o mais solícito de todos os amigos que pudermos ter, do mais afetuoso dos genitores. Ele é o melhor de todos. Ainda que tenhamos graus diversos, graus de imperfeição, de indigência moral, ainda assim, se cada um de nós pedirmos com sinceridade, poderemos ser atendidos no nosso pedido. E ainda, Rodolfo Caligares nos explica que Deus sabe perfeitamente do que nos convém. Ele reconhece as nossas imperfeições, sabe de nossas necessidades de progresso espiritual, moral. E é por isso, em função disso, que Ele pode conceder ou não o que estamos solicitando. Em diversos casos, como um pai sensato, ele vai recusar o que pode nos prejudicar. Como um pai sensato, ele permite que nós estejamos ligados ao sofrimento, se este sofrimento pode conceder a felicidade futura, pode depurar o nosso espírito, pode melhorar cada um de nós. E é com tudo isso que nós pensamos que a cada um de nós é fornecido o melhor momento, a melhor oportunidade de resgate, provas que são indispensáveis para que nós possamos então eliminar essas mazelas pouco a pouco. Nunca devemos nos queixar do momento que estamos vivenciando, mesmo que estejamos em prece, nunca blasfemar dos desígnios de Deus. No livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, e agora com Paulo Alves Godoy, também excelente livro de parábolas, ele já fala que se a pessoa não pratica boas obras, se ela não se comprometeu com os dons que Deus lhe concedeu, se ela não se esforça na reforma íntima, ou se ela ainda não está embasada no estado consciencial que Jesus define como a conquista do reino de Deus, ou seja, é ter paz de consciência, o coração puro, é ser uma pessoa boa, amistosa, cordial, que tenta distribuir o bem por aí, esta pessoa não terá os seus desejos atendidos. Ela não receberá o que solicita do Pai. Ele explica que a cada um será dado segundo as suas obras. Quem faz boas obras sempre é atendido pelo Pai. As nossas preces, elas têm o mérito de nos dar força e sustentação, mas elas nunca vão eliminar das nossas vidas o caráter expiatório e probatório a que nós estamos submetidos. Portanto, nós devemos pedir a Deus que fortaleça os nossos ombros para carregarmos a cruz, a dificuldade, todas as adversidades que se encontram nas nossas vidas, as doenças, as misérias, aquelas pessoas que nos importunam, tudo o que pode nos fazer sofrer. Deus fortaleça a cada um de nós e nunca pedir que elimine a cruz que serve para a nossa subida aos céus, serve para a nossa elevação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Kardec nos informa que aquela situação onde você diz, pede e será dado, é então análogo a ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, é o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei de progresso.
Toda alma, quando reencarna, aprende uma série de coisas. Por mais que nós pensemos que nós não estamos aproveitando adequadamente a reencarnação, mas algo de bom sempre ficará. E quando ela parte para o mundo espiritual, ela leva este progresso que foi alcançado. Portanto, pouco a pouco, ela vai se adiantando, gradualmente passa da barbárie para a civilização material e depois para a civilização moral. Deus não isenta o homem do trabalho físico, porque isso causaria atrofia dos seus membros. Ele também não isenta o homem do trabalho intelectual, porque estaríamos todos ainda na infância da humanidade, ou seja, ligados ao estado de instinto animal. É por isso que o trabalho para nós é necessidade. O procura e acharás é o mesmo que trabalha e produzirás. Você será filho das tuas obras, terá mérito com tudo que fizer e será recompensado pelo que fizer. Do ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam que nós podemos pedir aos céus. Pedir, então, que iluminem, que clareiem os nossos caminhos, e nós teremos essa luz. Pedirmos forças para resistirmos ao mal, nós receberemos esta força. Nós podemos pedir a assistência dos bons espíritos e eles jamais nos abandonarão. Podemos pedir bons conselhos deles e as suas inspirações chegarão até nós, mas pede com sinceridade, com fervor, com confiança e apresente-se com humildade. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Com tudo isso que dissemos, nós questionamos: será que nós sabemos pedir? Será que nós sabemos nos curvar com humildade e pedir ao Pai qualquer coisa? Ora, porque se nós devemos trabalhar para produzir, seria correto pedir na inação, de braços cruzados, esperando que Deus me envie todas as salvações, os recursos que necessito para a minha felicidade, mas dentro de casa sem me mover? Pedir deve estar relacionado com humildade, fé, confiança, mas com ação. Tudo que eu quero para a minha vida, eu devo insistir, bater para que a porta se abra, é buscar trabalho, é procurar serviço, é me colocar diante de todos como uma pessoa que é correta, decente e que merece uma oportunidade. Eu preciso ter postura cristã e isso envolve também o bater para que a porta se abra com insistência, mas não na inação. Será que quando nós pedimos na lamentação, dizendo a Deus que o que Ele coloca na minha vida está incorreto e eu não aceito? Ó Pai, mas eu estou cansada de sofrer nesta casa, mas eu preciso passar por isso e tudo o que Deus coloca na minha vida é o correto. Mas Pai, me dê forças, me dê inteligência, me dê discernimento para que eu consiga compreender e buscar os melhores caminhos, nunca reclamando do que acontece na vida. E será, meus irmãos, que quando eu peço, não é com maldade? Ó Senhor, porque eu quero o amor da minha vida, mas ele é casado com a minha vizinha. Meus irmãos, tantas vezes nós pedimos o melhor para nós. E será que este pedido não pode afligir um irmão? Então que sejamos conscientes dos nossos pedidos. Nunca nos faltará ajuda. Deus sempre estará conosco. Mas que sejamos educados com Deus,
amorosos com Deus e com os nossos irmãos, conscientes dos pedidos. Eu agradeço a todos. Para que possa finalizar, por favor, fechem os olhos. Amado Pai, nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos todos unidos em Seu nome. Senhor, que os bons espíritos possam nos iluminar a consciência, que sejamos sempre pacientes, resignados, corajosos. Ó meu Senhor, que nós possamos pelo menos entender um pouco que, sendo humildes e amorosos com os nossos irmãos, nós já recebemos tanto, e nos dispormos a abrir as portas de casa para todos que são necessitados, a orarmos mais pelos outros do que por nós mesmos, a desejarmos a felicidade para o mundo inteiro e não só para os nossos familiares, os nossos parentes consanguíneos. Senhor meu Deus, que possamos aprender mais e mais com Jesus, sermos discípulos fiéis. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a atenção de todos, tenham uma excelente noite. Muito obrigada.